deputado Altair Moraes, do Republicanos, protocolou o projeto de lei que estabelece o sexo biológico como critério para classificar atletas em modalidades femininas ou masculinas. Caso o PL seja aprovado, atletas trans não poderão competir entre as mulheres. Para falar sobre o tema, o deputado Altair Moraes trouxe para o estúdio da TV Alesp a ex-jogadora da Seleção Brasileira, Ana Paula. Vamos acompanhar o bate-papo entre o deputado e a que foi considerada a musa do vôlei feminino brasileiro. Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no Em Discussão, Convida, com a pessoa que tem todo o nosso respeito, veio do voleibol, uma ativista do esporte, uma grande incentivadora das mulheres. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que a Ana Paula Henkel. Tudo bem, Aninha? Tudo bom, deputado? Então, prazer estar aqui. Todo nosso. Bom, vamos ver aqui, né? Ex-jogadora de vôlei, Ana Paula Henkel, ela, mais conhecida como Ana Paula, todo mundo conhece como Ana Paula, uma arquiteta, não é isso? Blogueira e ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira. Nas quadras atuava como atacante. Seu maior feito foi a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 1996. Eu ainda não estava nascido. Em Atlanta. Posteriormente também atuou no vôlei de praia. Isso? Muitos anos jogando. Muitos anos. Eu assisti você várias vezes. Torci pra caramba, fiquei até rouco. 24 anos de voleibol. 24 anos? 24 anos. Então, uma grande experiência no esporte, de verdade, muito, né? Vivi praticamente a minha adolescência toda, né? Então, a vida dedicada ao esporte, então, literalmente. Sabe o que é ser uma vida de esportista, né? Sabe o que é ter uma vida de regrada, de treinos. Disciplinada e todas as vertentes que o esporte coloca dentro da sua vida. Desde a disciplina, até a patrulha médica, até as suas escolhas, as consequências das suas escolhas. Você acaba tendo um legado para a sua vida, né? Que você leva para outros campos também. Não tenho dúvida. Agora na arquitetura e na ciência política, que eu também estou na segunda faculdade, eu continuo levando a mesma disciplina que o esporte dá. Que bom. Eu tenho uma pergunta. O seguinte, existe aqui na casa o PL, Projeto de Lei, que é de minha autoria, né? O 346/2019, que fica como critério definidor o sexo biológico, ou seja, o sexo de nascença, para as partidas, as competições esportivas oficiais, né? Esse projeto, Ana, está dando muita repercussão e muito polêmica também. Acredito que a polêmica por falta de conhecimento, entendeu? Porque quando a gente protocolou esse projeto, eu protocolei com muita consciência do que estava fazendo. Não foi um achismo meu, de forma nenhuma. Mas eu queria saber de você. A gente percebe que você tem sido uma pessoa muito ativa nesses direitos da mulher que estão sendo violados, né? Mas não só o direito da mulher em si, mas a gente percebe que você tem um feeling muito bom para entender o porquê de tudo isso. Como é que começou esse engajamento, o estalo que teve? Como é que foi que a Ana Paula entrou numa discussão dessa? Como é que aconteceu tudo? Deputado, eu entrei nessa discussão há mais ou menos uns 2 anos, logo que a gente teve a autorização pela Confederação Brasileira de Vôlei para a Tiffany jogar aqui na Superliga Feminina. A Tiffany, que até coisa de 4 anos atrás era Rodrigo, jogou vôlei como homem também. Depois, até 30 anos, até se eu não me engano, foi anos, isso? Né? Então, deixa eu entender. Até os 30 anos, a Tiffany, que era o Rodrigo, fez todo o trabalho de musculação, de treinos, jogou em times masculinos, jogou né? em ligas, inclusive, fora do Brasil, país. Jogou na Superliga B também, masculina. Nunca foi da Superliga A, né? Não. E então, mas antes da gente sempre entrar nesse assunto, é sempre bom a gente deixar bem claro que esse assunto ele tem que sair da esfera da tolerância, do preconceito, da ideologia, porque o esporte não tem ideologia. Você vê que o esporte é o campo mais tolerante que tem. Ele não discrimina religião, cor, raça, credo, nacionalidade. Ele tem um pilar muito forte que é o quê? O pilar
da ciência, da biologia humana, do XX e do XY, masculino e feminino. Tanto é que todos os esportes eles são divididos em categorias masculina e feminina. Então a gente tem que partir sempre dessa premissa de que esse debate ele tem que sair da esfera da tolerância, do preconceito ideológico, né? E cair na esfera biológica e científica, que é a esfera que o esporte pertence. Então, quando eu vi a Tiffany jogando na Superliga aqui, no Brasil, isso tem 2 anos, eu vi alguns jogos da Tiffany, aquilo me chamou muito a atenção e eu dei uma pesquisada para ver se isso estava acontecendo aqui no Brasil ou se já era um movimento acontecendo em outros países. E eu percebi que era um movimento que já estava começando a acontecer em outros países. Na época, faltavam 2 anos para o meu filho ingressar na universidade, ele agora está na universidade. Eu comecei a investigar... Isso nos Estados Unidos? Isso nos Estados Unidos. Eu comecei a investigar como que estava esse assunto, como esse assunto estava sendo tratado na esfera universitária, porque nos Estados Unidos muitos estudantes eles treinam 3, 4 anos para tentar conseguir uma bolsa universitária no campo atlético. É bom falar isso para que o brasileiro entenda bem, né? Porque nos Estados Unidos os cursos iniciais, primários, geralmente não são remunerados, mas a faculdade é muito cara. A faculdade é muito cara. É bom deixar isso claro para as pessoas entenderem da importância de quando se fala assim, para pegar uma bolsa na faculdade, mas uma bolsa podia pagar. Mas a faculdade nos Estados Unidos é muito cara, entendeu? E não tem então, faculdade de graça. De graça, né? Isso é bom deixar isso bem claro, porque é outra cultura e as pessoas não entendem por que muitos estudantes se dedicam tanto ao esporte, e a gente entende também porque hoje os Estados Unidos sempre foi uma grande potência no esporte mundial. É até um assunto que, um parênteses aqui, um assunto para a sociedade começar a discutir como é a estrutura educacional americana. Ela tem uma base muito forte pública, né? Os recursos são voltados para o ensino fundamental até, aqui no Brasil, high school é o que? Ensino médio, né? Então, uma educação pública de muita qualidade. Meu filho sempre estudou em escola pública nos Estados Unidos. Agora entrou numa das melhores universidades americanas, por mérito dele, passou, que foi em Stanford. Mas a partir daí todo mundo paga a universidade, ou seja, a base educacional pública ela é muito forte para dar a condição para que todo mundo entre na universidade, mas entrando você tem que arcar com os custos que não são baixos, né? Então o que acontece? Os estudantes que têm uma capacidade atlética boa e bem desenvolvida, eles investem muito tempo, quando ainda estão no ensino médio, para serem recrutados por essas universidades, que aí essas universidades dão bolsas para esses atletas. Entendi. E aí é que está entrando esse problema nos Estados Unidos, não só aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos. Algumas meninas que treinam durante o ensino médio 3, 4 anos exatamente para chegarem no último ano ali do ensino médio e estarem na vitrine para os técnicos das universidades, elas não estão sendo recrutadas mais porque meninos biológicos, hoje transexuais, eles estão tomando as vagas dessas meninas nas universidades. Isso está acontecendo nos Estados Unidos? Está acontecendo nos Estados Unidos. Por sinal, eu até li algumas coisas que tem acontecido o seguinte. Hoje, já os fóruns nos Estados Unidos já estão sendo muito encharcalhados de processos por causa dessa injustiça, né? Então, deixa eu entender. Acontece hoje de meninas do sexo biológico feminino perderem vaga para os trans, no caso. Exatamente. E aí, é claro, é óbvio, perdendo a vaga, ela não tem a bolsa de estudo. Não tem a bolsa de estudo e, às vezes, ela não sabe se ela vai entrar na faculdade também, porque você sendo um bom atleta e você tendo notas suficientes para entrar naquela universidade, você não precisa passar pelo processo seletivo
acadêmico. Certo. Você, com as notas do ensino médio, mais a sua capacidade atlética atestada pelo técnico de vôlei, de basquete, enfim, do esporte que seja. Atletismo, assim vai, né? Essa atleta, ela já ingressa na universidade sem passar por todo o processo por todo esse critério de admissão. Ou seja, um bom atleta hoje nos Estados Unidos, ele tem uma boa condição já para entrar na universidade e não ter os custos altíssimos que as universidades americanas têm. Então, a injustiça acontece não só na parte esportiva, mas na educação também. Também. Né? Porque termina refletindo na educação, né? Quer dizer, aquela pessoa que tinha uma capacidade de estar na universidade por causa do talento que ela tem para o esporte, termina perdendo essa vaga para os atletas trans. Né? E o que está acontecendo? Porque isso já está se tornando uma coisa corriqueira e normal, o estímulo às meninas, ele começava lá atrás, no ensino médio, são 4 anos de high school. Sim. Normalmente, nos 2 últimos anos é quando os técnicos das universidades realmente começam a prestar atenção nas atletas. Hoje a gente vê um desestímulo já no ensino médio das meninas que já estão falando, mas para que eu vou me matar? Para que eu vou me dedicar 2, 3 anos se quando chegar lá na frente um menino pode tomar a minha vaga? Então, hoje, o que infelizmente a gente vai começar a ver nos Estados Unidos é o esporte feminino nos tribunais. A gente vai começar... Desgastante, triste, né? Desgastante, triste, muito investimento de muitas meninas, de jovens atletas durante anos, não é um investimento de um ano. Os investimentos, há investimentos assim altos também das próprias famílias, porque famílias carentes que sabem que não vão ter essa condição financeira de arcar com as universidades, elas investem nas jovens atletas, né? Elas investem em treinamento privado, o pouco que elas têm, elas investem alimentação, né? Em técnicos particulares, exatamente para lá na frente eles ter esse resultado que vai pesar no bolso bem menos. No bolso da família. Tem universidades lá que custam $70 mil por ano. Meu Deus. Então, é um investimento que hoje, por essa recomendação que começou na esfera mais alta do esporte mundial, que é o Comitê Olímpico Internacional, essa recomendação ela está surtindo um efeito devastador em toda a pirâmide, abaixo do Comitê Olímpico Internacional. Você chegou numa parte boa aí que a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre o COI, né? A recomendação do COI. Não é lei, que fique bem claro, o COI não pode legislar, entenda isso. O COI deu uma recomendação e baseado em quê? Isso é que é importante. A gente vai deixar isso aqui bem claro. Mas agora, eu vou pedir um vídeo da Tandara, que eu vi uma certa vez uma reportagem, e na verdade eu protocolei esse projeto por causa de você. Eu vi uma reportagem sua falando, mais ou menos isso, há quase 2 anos atrás, sobre tudo que estava acontecendo e aquilo me despertou como sou atleta também, passei muito tempo na Seleção Brasileira de Karatê. Então aquilo me despertou e depois eu vi um vídeo da Tandara, quer dizer, como atleta já não uma parte tão fisiológica, biológica e tal, mas como atleta sentindo dentro de quadra a diferença. Porque a gente que é atleta, né, eu posso falar do karatê, por exemplo, se eu for competir hoje ou lutar com a menina, com a mulher, eu sei da minha velocidade que é maior, eu sei da minha força de impacto que é maior, isso aí eu percebo isso, o atleta percebe isso. E a Tandara fala com muita propriedade do que ela sentiu, do que ela, Então, vamos assistir esse vídeo que a gente volta já falando sobre isso. Mas assim, chegando nos momentos decisivos, em que chega no final do set, ela vem um pouco mais forte, ela salta mais. Teve uma bola que ela veio na diagonal curta ali, que ela subiu na saída, eu vi praticamente meio peito ali e eu vi ela virando e deu medo, claro, mas Tandara, eu não vou deixar
transpassar porque eu quero ganhar sempre. Ela me deu 2 bolas na diagonal oculta em que eu fiquei muito brava porque eu poderia ter defendido. Porque eu gosto de ser desafiada, eu gosto disso, mas enfim, não é... A gente sabe que é diferente, a gente sente, a gente que está dentro de quadra, a gente sente. Eu respeito em alguns momentos dali na quadra, eu falei com ela, a gente brincou, falei, daqui pra baixo só, daqui pra cima não, que é caro pra consertar depois. Eu respeito muito, a gente se dá muito bem, mas a gente sabe que na hora da decisão, igual eu te falei, que eu senti ela, eu vi ela inteira. A Bia, querendo ou não, é um bloqueio de se respeitar. Então ela chegou inteira, ela saltou e eu vi ela inteira virando pra diagonal. A gente sabe que nesse momento decisivo, ela vai saltar mais. A fibra muscular dela é muito mais forte. O corpo é diferente de uma mulher. O quadril é mais fino, então ela vai saltar um pouco mais. Durante a puberdade dela inteira, ela cresceu com o desenvolvimento do sexo masculino. Então, assim, durante 30 anos foi assim. Então, o pulmão é maior, a musculatura é mais forte, ela respira um pouco mais, tem a circulação, sei lá, enfim, é muito maior e muito mais rápido do que uma mulher. Então, assim, eu não concordo. Eu acho que tudo isso tem que ser muito bem estudado, tem que ser revisto. E se isso for legalizado, a gente tem que respeitar, porque eu tenho que respeitar o órgão que está ali, que está me dirigindo. E se realmente eu quero jogar, eu tenho que respeitar. Então é assim, mas é um caso que a gente pede um pouco mais de carinho, um pouco mais de entendimento, um pouco mais estudado, para a gente saber. Deixando muito bem claro que não sou preconceituosa, não é homofobia. A gente está falando de fisiologia. Então assim, é totalmente diferente uma coisa da outra. Bom, tá aí, a opinião da Tandara, que concordo plenamente, é lógico, porque é uma questão de biologia. Agora, vamos lá, vamos falar aqui do COI, Comitê Olímpico Internacional. Eu queria entender, eu já entendo, mas eu vou fazer a pergunta para que as pessoas em casa entendam. Eu queria que você explicasse um pouquinho em relação ao COI, Comitê Olímpico Internacional. Ele deu uma recomendação, quer dizer, uma recomendação não é lei, não é regra, pode aceitar ou não, a gente sabe disso. Tem pessoas dizendo que a gente está indo contra a lei do COI. Não, COI não legisla. Torno a dizer, quem legisla somos nós, legisladores. Agora, o COI deu uma recomendação. O interessante de tudo, Ana, que me chamou a atenção, foi baseado em que o COI deu essa recomendação? O COI deu essa recomendação esdrúxula, né? Não tem outra palavra, absurda, que vai contra as mulheres, baseado em um artigo apenas, um artigo. Um artigo? Um artigo, escrito por uma médica transexual que escreveu um artigo baseado em 4 corredoras transexuais. 4 corredoras. Não foi de vários esportes, não. E o artigo foi baseado em conversas com essas corredoras, ou seja, nenhum dado científico. Foi em conversas? Como você se sente, mais fraca, mais forte, menos forte. Me fala. Peraí, deixa eu entender. Isso aí eu não entendia, não. Foi até bom que eu peguei mais argumento agora. Esse artigo foi feito em conversa? Não foi feito com exames, com doping, com estudo, com nada? Não, foi um artigo de um estudo nessas 4 corredoras, mas o artigo baseado em análises orais. Meu Deus do céu. Não houve nenhuma... Quer dizer, se eu chegar no médico... Análise técnica ou análise sanguínea, hormonal, científica, um acompanhamento a longo prazo... Entendi. De teste de VO2, isso. Como está o seu densidade óssea, nada. Densidade óssea, o seu VO2 hoje, o seu VO2 há um ano, o seu glóbulos vermelhos, porque tem grande diferença entre uma mulher. E outra coisa muito importante que a gente tem que falar, que o assunto é vasto e a gente tem muito argumento biológico e científico do nosso lado, do lado das mulheres. Não há nenhum estudo hoje que comprove que essa medida que o COI colocou como recomendação, ou seja, baixar a testosterona durante um ano para até 10 nanomols por litro, não existe nenhum teste, nenhum estudo, nenhuma prova científica de que
baixar a testosterona durante um ano reverte o ganho de décadas de testosterona. Isso é que é interessante a gente colocar. Ninguém não se prova isso. E o coração diminuiu, baixando a testosterona, os pulmões diminuíram, a densidade óssea, os músculos atrofiaram, a altura, homens são mais altos por injeção da testosterona natural. A pessoa diminuiu depois que essa testosterona foi bloqueada, então isso tudo, não há estudos em relação a isso. Então, o que nós mulheres hoje nós pedimos, e por isso essa lei, esse projeto de lei tem nosso total apoio, é que esse projeto de lei é colocar a bola no chão. Ninguém está falando que nunca mais será discutido trans no esporte. Sim. Não, vamos continuar discutindo, não estudando. Não é questão de preconceito, né? Não. É questão de ter estudos abalizados para isso, exatamente, né? Mas vamos colocar a bola no chão, porque hoje mulheres estão deixando de jogar nos seus espaços, jovens atletas estão perdendo bolsas. Então, esse projeto de lei é importantíssimo porque ele coloca o bom senso, coloca a bola no chão, calma, vamos ter calma e, paralelamente, vamos desenvolver estudos a longo prazo, estudos científicos, biológicos, e não apenas orais de como você se sente mais cansada ou menos cansada. Isso aí a gente tem que evitar. Então, esse artigo que o COI se baseou, ele foi baseado nessas 4 corredoras e nesse artigo, inclusive, da própria médica trans, ela relata que em esportes onde a altura era essencial ou a força física, como lutas, basquete, vôlei, o que ela estava estudando poderia não ser aplicado. Ou seja, essa parte foi ignorada completamente e empurraram o artigo para o campo totalmente ideológico do esporte, que não existe o campo ideológico no esporte, não tem que existir. Não cabe, né? Não cabe. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, a anatomia, né? Você falou uma coisa aí interessante. A gente está falando de biologia, fisiologia, né? Os estudos científicos que tem, mas a anatomia do homem e mulher é muito diferente. É bom que as pessoas entendam isso também, né, Ana? Porque é o seguinte, de acordo com a anatomia humana do homem e a mulher, o homem tem um tronco menor do que a mulher, né? E as pernas mais longas. Então, existem esportes que o homem tem vantagem em cima da mulher, muito. E a mulher, ela tem o tronco menor e as pernas menor, o tronco mais longo e as pernas menores, ou seja, o centro de gravidade da mulher puxa ela para baixo. Ou seja, eu entendo no voleibol, não sei se você concorda comigo, mas a mulher tem mais quadril. Porque as pernas das mulheres, geralmente, por mais alto, você é alta, é grandona, tal, mas a maioria das mulheres, a anatomia feminina da mulher é exatamente isso. Ela tem um tronco maior e a perna menor. Ou seja, a impulsão dessa mulher, a dificuldade dela ter uma impulsão é maior, mas muito maior que o homem, porque o homem tem as pernas mais alongadas e o tronco menor, então é melhor para ele ter impulsão. A gente vê que cada esporte tem uma particularidade. É por isso, justamente por isso, que o esporte é definido por sexo e não por gênero, né? Exatamente. Eu não sei se você já viu uma competição de hipismo. Já. Já? Já. A competição de hipismo não tem disparidade entre sexo feminino ou masculino. Os dois competem juntos, né? O cavaleiro e a dama competem naquela mesma competição para os dois. Aí há alguém que diga, mas isso é justo? Porque ali não é força humana, ali é força animal. Entendeu? É uma grande diferença. Então é bom a gente colocar bem isso e deixar claro, como você muito falou aqui, não é questão de ideologia, é questão de fisiologia, de biologia, de ciência, de estudos comprovados. Agora, é um absurdo, isso é o que eu penso e tenho defendido no projeto. Eu acho um absurdo aceitar um estudo, que não é estudo, né? Como você falou. Artigo. É um artigo, não é nem um estudo, é um artigo com pessoas, com 4 corredoras trans e de boca. Só porque não, o que é que você acha? Mas que estudo é esse? Como assim? Não há estudos e isso a gente sempre tem que rebater e deixar muito claro toda vez que você ver uma entrevista. Porque estudos não
há estudos, não existem estudos. Então, é isso que a gente está pedindo junto ao COI, a todas as comissões médicas hoje instauradas no COI, é que mais estudos sejam feitos e a longo prazo. Não é aquela coisa, estudou um mês e a longo prazo. Até porque a medida hoje que o COI autoriza para trans, que é a testosterona abaixo de 10, para poder competir com mulheres, ainda assim é 5 vezes mais que a minha, porque o meu máximo é 2,5. Ah, é? É o meu máximo. Ou seja, uma atleta trans ainda tem 5 vezes mais testosterona que eu. A injustiça, ela é... É gritante, né? É gritante, é inacreditável. Isso sem falar das políticas antidoping, porque se a gente entrar nesse campo, a injustiça é tão absurda, porque eu fui policiada a minha vida toda. Eu faço testes antidoping desde os 16 anos de idade, dentro e fora de competições. Quando você chega no esporte profissional, você tem que preencher um calendário com todos os 365 dias do ano. Você tem que preencher onde você estará 1 hora desse dia. Você pode ir lá e mudar, não tem problema. Mas eles podem te testar qualquer dia do ano. Eles precisam saber onde você está. Ou seja, como eu não sei onde eu vou estar daqui a 2 meses, o que os atletas fazem? A gente coloca o endereço, vou estar em casa de 5 às 6 da manhã. Você acha que eles não vão bater lá? Vão. Cansei de receber a equipe do WADA antidoping na minha casa, 5h30 da manhã. Vamos ao banheiro, colher a sua urina. Fora de competição, não estou competindo, eu estou treinando. Exatamente para medir o primor do esporte, que é o quê? Além de outras substâncias, a testosterona, que é o hormônio que age mais rapidamente no corpo de qualquer atleta. Então, eles medem especificamente a testosterona. Ou seja, aí é que está o que eu gosto de explicar para as pessoas. Vamos supor que eu estivesse jogando ainda, hoje. Se medem hoje a minha testosterona, e hoje não dá nada, maravilha. Mas eles guardam o meu exame B, a contraprova, durante 10 anos. Se hoje eles resolvem reacessar essa minha contraprova de 8 anos atrás, e essa contraprova dá um nível de testosterona um pouquinho mais alto, ou eu sou suspensa, ou eu sou banida. Aí eu pergunto, a Tiffany, por exemplo, o que o exame dela de 8 anos atrás dá? Dá uma testosterona de homem. Não tenha dúvida. Ou seja, a patrulha médica para trans, ela é ignorada. Né? A ética antidoping do esporte, que é uma dos pilares mais importantes do esporte, ela é completamente ignorada. Para as mulheres, não. Ela é rígida como tem que ser. Como tem que ser. Porque muita gente já fala, não, então libera testosterona para a mulher. De jeito nenhum. O esporte tem que ser jogado limpo. É isso aí. Limpo. Então, essa patrulha médica, ela foi totalmente abandonada. As diretrizes corretas e justas do esporte limpo, elas foram totalmente abandonadas para acomodar uma minoria, a minoria que eu digo em números, de 0,00. Então, por causa de 0,001, prejudica 100% das mulheres. Essa que é a injustiça é muito grande. Há quem diga justamente isso que você falou, né? Mas é uma pequena minoria, né? É muito pouco o número de pessoas que competem a nível, sabe, de alto rendimento. Mas esse muito pouco, o problema é justamente isso, é porque ele baixa esse muito pouco e joga para todas. Joga para todas. Então, é uma grande injustiça, de verdade. A conversa entre o deputado Altair Moraes, do Republicanos, e a ex-jogadora da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, Ana Paula, continua daqui a pouco, logo após um rápido intervalo. Até já. O
O projeto de lei do deputado Altair Moraes, que estabelece o sexo biológico como critério para classificar atletas em modalidades femininas ou masculinas, recebeu aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado defende que atletas trans que atuam em modalidades femininas levam vantagem. A segunda parte da conversa do deputado com Ana Paula, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, começa com a questão do preconceito. Acompanhe. Bom, de volta com todos vocês aqui com a nossa convidada, Ana Paula Henkel, né? Sempre jogadora, que todo mundo conhece. E a gente estava falando aqui agora, em off, aqui, sobre preconceito, né? Porque muitas pessoas dizem que é uma questão de preconceito, de homofobia, de transfobia e tal, e tal, e tal. Mas quando se fala do esporte em si, Ana, a gente entende muito bem que isso não cabe, como você bem colocou, que se tem algo que é mais democrático que eu conheço na minha vida, porque fui atleta há muitos anos, é o esporte. Né? O esporte não visa nível social. Você pode não ter um nível social tão alto, mas se você for um monte de esportista e você for competir, você vence quem tem muito dinheiro. Né? Aquela pessoa de cor, né? Se ela for um bom esportista e tiver realmente um talento para aquilo, um treino bem adaptado e vai competir, ela pode ganhar religião, opção sexual, nada disso mais importa. Inclusivo que o esporte eu não conheço. Não existe. Né? Eu não conheço. Existe. Então dizer que a exclusão com os trans, perdoe, isso aí não. Isso aí desculpa falar isso, mas isso é falta de inteligência. Acho que é válido a gente sempre falar que a identidade social das pessoas ela é muito importante. Claro que é. É como as pessoas elas decidiram viver suas vidas. Mas a identidade social ela tem que ser respeitada na sociedade. Isso. A identidade social no esporte não é um argumento robusto onde o pilar mais sólido é a biologia humana. Então, até porque quem vai competir não é o RG. Né? Não. Eu nunca vi um RG. Você já viu algum RG competindo? Não. Você jogou vôlei muito tempo, né? Muitos anos. Então, você já viu algum RG subir e fazer um corte, ou um bloqueio, ou tirar de manchete? Eu nunca vi. E tem outra coisa Isso também. Identidade social, como você falou. É o que a pessoa se acha, o que ela sente, que a gente respeita também. E o que a verdade. gente fala hoje com essa recomendação absurda e essa porta aberta, o que a gente fala para as mulheres que foram suspensas ou banidas porque em algum momento da sua vida esportiva elas tinham a testosterona um pouco mais alta e foram banidas. Tem uma corredora indiana que ela foi banida, ela teve que ir para a corte arbitrária esportiva pedir para poder competir. Ela baixou testosterona. Quantas mulheres no passado, elas tiveram que provar que eram mulheres? Exatamente. Teste de gênero. Então a gente fala o que para essas mulheres agora? Sinto muito, desculpa. Todo direito conquistado a gente joga agora na lata do lixo, né? A gente entende que nas Olimpíadas, você falou muito bem lá em Brasília sobre isso, as mulheres se travestiam de homens para assistir os Jogos. Não eram para competir, não. Era para assistir os Jogos Olímpicos. Olha a conquista que as mulheres tiveram durante anos. Não foi uma lutinha qualquer de levantar uma bandeirinha aqui e dizer, pronto, conquistei. Não foi isso, não. Foram anos que as mulheres lutaram para competir, para entrar em competições esportivas. Para entrar nas Olimpíadas nem se fala. Nem se fala. E aí, quando as pessoas falam da inclusão da Tiffany, eu gosto muito de falar isso também, assim, aqui no Brasil, a gente fala muito Tiffany porque é o caso mais famoso daqui, mas a nossa batalha, ela é muito além da Tiffany. Ela é, como a gente estava falando, nas universidades americanas, eu tenho contato com outras nadadoras também britânicas, australianas, que também estão aqui em São Paulo tem acontecido isso. Na mesma Você não batalha. tem noção. Aqui em São Paulo Escolas. Eu conversei com o secretário de esporte um dia desse, ele falou justamente isso para mim. Ele falou, deputado, eu quero que esse projeto passe o quanto antes possível. Porque eu, como secretário de esporte, falei com o doutor Aildo, que é o secretário de esporte do Estado, e ele falou que passa uma luta em relação a isso. Porque já está acontecendo isso nos jogos escolares, entendeu? Aqui no Brasil já está acontecendo isso. Essa injustiça. E ele diz que não sabe o que dizer para aquela menina
que está chorando, que diz assim, poxa, eu queria Fiquei competir. de fora. Mas não dá para competir com homem. Porque no caso, por exemplo, vamos supor que a Tiffany fosse convocada, pudesse ser convocada, porque não pode, pudesse ser convocada para a seleção brasileira. Uma menina que Por que passou... não pode? Porque a Federação Internacional a Federação Internacional de Vôlei falou não. Deixa eu entender. Nas seleções ainda não foi autorizado por nossa pressão, que fomos às comissões médicas e pedimos mais estudos. Se é uma coisa que está tão lógica, tão certa, existe um critério tão justo, por que as confederações internacionais não vão aceitar? Né? Já que é uma coisa assim que tem... Tá bom, pode, então pode, mas eu não posso chegar até a seleção brasileira. Por quê? Porque as federações internacionais não aceitam. Mas não aceitam por quê? Porque entendem que não há estudo avalizado para isso. Não há estudos, exatamente. Não há estudos e essa recomendação, voltando rapidamente no caso da Tiffany, se ela fosse autorizada a jogar na seleção brasileira, a ser convocada, ela tomaria o lugar de uma menina que desde os 17 anos faz exames antidoping, que não pode usar testosterona, que é testada dentro e fora de competições, que passou por todos os critérios de seleção durante 10 anos para chegar na seleção adulta e ficar de fora para um homem biológico. Com todo respeito à Tiffany, é um homem biológico. Sim, claro. Para o esporte. Essa inclusão significa automaticamente a exclusão de mulheres. As pessoas têm que entender isso. E quando as pessoas falam, mas é um caso que abre a porta. A gente sabe que muita gente tem esse sonho romântico de que o esporte olímpico é um campo onde não há bandidagem, onde não há corrupção. Muito pelo contrário. A gente vê, por exemplo, a Federação Russa de Atletismo ficou toda de fora da Olimpíada do Rio por causa de doping. Toda a delegação ficou fora. Toda a delegação ficou fora. A Alemanha Oriental, nos anos 70 e 80, dopavam as mulheres de uma forma absurda. Doparam mais de 50 mil, 60 mil atletas em 15 anos. Então, existe sim um lado estranho obscuro mesmo, né? Que se a gente abrir essa porta... Federações inescrupulosas vão usar, sim, atletas masculinos, até porque a recomendação do COI ainda tem a coisa mais absurda de que cirurgia não é mais obrigatória. Então, ou seja, o que essas federações inescrupulosas vão fazer? Elas vão baixar a testosterona de homens biológicos durante o ano, eles vão competir como mulheres e depois eles voltam até a vida... Acabou, normal. Né? E não adianta. Mais injustiça. Vão fazer isso porque o mundo olímpico não é tão romântico quanto as pessoas imaginam, não. Eu digo a você que o mundo em geral, né? A pessoa já gosta de tirar vantagens em tudo, né? Imagina com isso, né? Com retorno financeiro. Retorno financeiro. Eu imagino o seguinte, Ana Paula, eu imagino um lutador de boxe, por exemplo, né? Você sabe que é um dos esportes mais remunerados no mundo, né? O boxe paga muito bem. Imagina um homem que é lutador de boxe, é atleta, e aí ele resolve competir com mulher. E ele faz um ano, né, de reposição hormonal e tal, faz todo o tratamento, chega nos 10 nanomol ali por litro e tal. E ele começa a competir com mulher. Imagina o dinheiro que esse cara vai ganhar em cima e tudo. Então, para ficar claro que não é preconceito, a gente vai colocar aqui um vídeo de uma atleta que a gente conheceu, a Anne Veriato. Olha a história dela. A Anne Veriato, ela é uma atleta trans, que tem todo o nosso respeito, de verdade. Não só ela, como todas as trans. Nós estamos falando de biologia. Então, a Anne, ela entende o seguinte, ela hoje é atleta de MMA do Amazonas. Por sinal, foi campeã amazonense de MMA. Eu escrevi sobre a Anne. É fantástico o que ela fala e com muita propriedade, sabe? É muito honestidade bom. Intelectual honestidade também, intelectual, né? Sabe? É muito bom a gente ouvir isso. Vamos olhar aqui a Anne Veriato, que é muito bacana o que ela tem falado. Sou Anne Veriato, tenho 23 anos, sou lutadora amazonense de jiu-jitsu e MMA. Comecei minha carreira aos 7 anos, né? 7 anos de idade. Comecei no jiu-jitsu, do jiu-jitsu fui para o submission e
fiz também luta livre, na capoeira, no karatê e no judô. Mas a minha paixão mais sempre foi o jiu-jitsu, onde eu sempre estava competindo e sempre foi o meu foco maior. Até agora, né, que entrei no MMA. Sempre tinha chacotas quando eu ia lutar, né? Sempre tinha brincadeiras, sempre tinha zoações. Mas conforme eu fui indo, sempre que eu ia vencendo, sempre que eu ia ganhando, eu fui tomando meu espaço, fui sendo reconhecida, né? Então, hoje em dia, eu não vejo mais essas brincadeiras, não vejo mais o que tinha antes. Hoje em dia é bem tranquilo e, graças a Deus, não tem mais isso. Daqui a alguns meses, né, vou começar os procedimentos, né, no meu corpo, né, fazer a minha transição da mudança de sexo e outros, né, que também compõem. Quanto à participação dos transexuais no esporte, eu conheço a lei, né, do Altair Moraes e eu concordo, né, eu acho digno, eu acho certo, né, tanto que a minha vida toda eu venho lutando assim porque é o que eu acho certo. Então eu concordo e apoio. Quanto aos transgêneros ou transexuais lutarem no feminino, eu não concordo, porque eu creio que vai levar uma vantagem, porque você de natureza já vai ter uma força a mais. Então você vai ser mais forte. E para mim, por mim, eu não acho justo. Eu não me sentiria bem, não me sentiria honrada em estar ganhando uma coisa que eu sei que, poxa, que foi fácil, que eu tenho uma vantagem a mais, entendeu? Para mim não seria justo. Então eu acho que tem que lutar. Se você está no esporte, um esporte ele já é treinamento, você tem tudo aquilo. Então você tem capacidade de ganhar de um homem, você tem capacidade. Bom, tá aí, né? Um exemplo, né, de honestidade intelectual e principalmente com o esporte. Honestidade com o esporte, isso sim, é você ter o DNA do esporte limpo, você saber que o esporte ele é construído em bases científicas e biológicas, que a biologia humana é o norte do esporte e você se adequa a isso. A gente teve um recente caso agora nos Estados Unidos, também numa universidade, que de um atleta, hoje é uma atleta trans, que em 2016 era um Craig, fazia atletismo, corrida 100 metros, 200 metros, e em 2016 ele era ranking 390 na NCAA, na liga universitária. Em 2017 ele era ranking 410 na liga universitária. Em 2018 ele fez a transição ficou 1 ano com a testosterona baixa. Em 2019 a Ceci Teffler hoje é campeã da liga do atletismo feminino universitário. Deixa eu entender. Ele estava no ranking no 390. Depois 410. Depois ele caiu, né? 410. Ele caiu, foi para 410. Hoje. Aí começou a competir com as mulheres, é isso. Ele foi trans, começou a competir. Aí hoje? Campeã. Campeã da liga, campeã universitária. Campeã universitária. Universitário. Campeã. Olha o absurdo que nós estamos vivendo. E há quem diga que é preconceito, que é isso, que é aquilo outro. Isso é questão de justiça. Olha, tem um dado que é interessantíssimo. A campeã olímpica de atletismo de 2016, campeã olímpica, ela ficaria nos Jogos do ensino médio até 17 anos, tem 756 meninos de 17 anos com um tempo melhor que a campeã olímpica de 2016. É mesmo? Ela ficaria em 9º. Que dado na fantástico. Competição masculina. Até 17 anos. Até 17 anos. A gente vê a grande diferença, né? E aí uma pessoa dessa vai e quer falar de justiça, né? Um outro dado interessante é que a campeã, até hoje, que ninguém nunca bateu o recorde da Florence Griffith Joyner de 100 metros, 88, né? 88, Seul. Até hoje ninguém conseguiu bater o recorde dela, feminino. Mas 323 meninos do ensino médio já bateram esse recorde. 323 meninos, homens. Já até 17 anos. É uma coisa assim que
É uma questão, Ana Paula, só de pensar. Não precisa muita coisa, basta pensar um pouquinho. Né? Alguém disse assim para mim, mas não existe estudo abalizado em relação aos trans no esporte. Mas o que é que existe que não pode, que não tenha, que não pode ter também ele no esporte? Eu falei, mas é simples isso, é muito simples. Abre um livro de biologia e vai ler. Já tem, já existe. Quem precisa provar que é igual, que existe hoje com a harmonização, com a redesignação, com tudo, quem precisa provar isso são eles. Exatamente. Não é a mulher que tem que provar a sua biologia. A biologia da mulher já está clara. A biologia do homem já está clara. O que tem que ser provado agora não vai ser nem biologia, mas vai ser essa mudança do homem para a mulher. Nós estamos no nosso espaço duramente conquistado e também nosso por direito biológico. Então, se alguém fala, não, porque as mulheres têm que provar que não há vantagem. Não, nós não temos que provar nada. Vocês que estão vindo, vocês que têm que provar que não há vantagem. E não só isso, tem que provar que 1 ano de testosterona baixa reverte décadas de benefícios do hormônio no corpo masculino. O que eu penso é o seguinte, aqui no Brasil, para você ter uma ideia, as pessoas entenderem em casa também, a hormonização só pode acontecer após os 18 anos. No Brasil é assim. E claro, existem casos e casos, existe caso de doenças, né? Caso que aí pode ser feito um tratamento hormonal. Casos patológicos só, mas não por opção, né? Não por opção. Até os 18 anos. Vamos entender o seguinte, um homem e uma mulher, eles desenvolvem, jovens, até os 18 anos. O nível de testosterona desse homem, até os 18 anos é aqui. O nível da mulher, da testosterona que ela tem até os 18 anos é aqui. E depois aí faz a cirurgia, a redesignação e faz a hormonização e tal, e tal, e tal. Mas esses 18 anos... O que já foi construído... não volta atrás. É coração, impossível isso. Pulmões, exatamente. Tecido muscular, entendeu? Densidade óssea. Não tem como mudar isso. Capacidade de oxigenação do sangue, exatamente. Que é um fator fundamental no esporte. Eu conversei com o médico, falei justamente sobre os glóbulos vermelhos. Ele me deu uma explicação muito bacana. Porque a gente vai começando a trabalhar com o projeto, a gente vai começando a pegar os argumentos e os estudos científicos, o que tem, o que mostra. Ele falou uma coisa interessante, ele falou, deputado, presta atenção. Os glóbulos vermelhos do homem e da mulher, o homem tem mais de 30% a mais de glóbulos vermelhos do que a mulher. Aí ele falou, qual é a função dos glóbulos vermelhos? Levar oxigenação para as células. Ele é que oxigena o nosso corpo. São os glóbulos vermelhos. Ou seja, o homem tem mais oxigênio, mais força, mais resistência, por causa dos glóbulos vermelhos também. Então, aí eu perguntei, mas doutor, e se baixar os nanomols, ainda que fique igual, não mexe nos glóbulos vermelhos, então vai ter que tirar todo o sangue. Não mexe porque isso é uma característica da genética masculina. Exatamente. Então você não mexe na genética. Na genética, não tem como. Não tem Aí ele falou, como. isso é genético, isso não pode mudar. E a combinação do homem, que é muito mais potente no esporte, é que essa oxigenação muito acima da feminina, ela é combinada com um coração maior, que é da genética masculina também. Exatamente. Ou seja, por isso que o homem ele é muito superior geneticamente no esporte e que não é baixando a testosterona 1 ano que vai equiparar, não tem como equiparar isso. Isso é impossível. Agora, me fala uma coisa, como é que está isso no mundo, hein? Como é que está esse trabalho a nível de mundo? Como é que eles estão aceitando, não estão aceitando? Está como aqui no Brasil também? Eu acho como é que está a coisa? No começo, eu acho que há mais ou menos uns 2 anos, quando a gente começou isso, e aí eu comecei a me encontrar e conversar com outras pessoas também de outros esportes e outros países. Hoje nós temos um grupo que agora formatamos uma carta fechada ainda, mas que algumas atletas não queriam aparecer, porque a turba ela é barulhenta. Barulhenta, então, é verdade. Eu imagino a gente... Você falou uma coisa séria.
Alguém me perguntou assim, mas cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Elas têm medo. Elas têm medo. Porque eu Elas sou têm parlamentar, eu tenho direito de fala, eu sou parlamentar, fui eleito para isso. Parlamentar vem de parlar. Italiano a gente sabe que é falar, e falar pelo povo. Falar por pessoas que confiaram, depositaram o voto na gente. As mulheres estão com medo. Eu sou um parlamentar, eu tenho direito de fala. E tenho sido agredido, tenho sido chamado de transfóbico, de homofóbico, de não sei o quê. E eu sou mulher e eu tenho direito de fala. Pois é, entendeu? Mas você vê, o que eu falo é o seguinte, a mulher tem direito de fala, todo mundo, o trans tem direito de fala. Agora, o fato de eu ter o direito de fala, de expressar, de opinar, eu não posso pegar esse direito que eu tenho por causa de um pensamento ideológico e colocar a fisiologia, a biologia, os estudos que tem tudo na lata do lixo ou numa latrina da descarga. Isso é absurdo. Eu até deixo aqui um convite, um apelo para que, se alguém quiser colocar um fórum, vamos colocar um fórum junto? Vamos colocar os dois lados num fórum? Me convidem e rebatam os meus argumentos, os meus e os argumentos biológicos e científicos. Não vamos falar em preconceito, intolerância, vamos fazer um fórum intelectualmente honesto e vamos debater os dados. Pautado no que é justo, né? Pautado no que é justo. Me coloco à disposição. Pega um avião de Los Angeles e venho aqui especialmente para isso. Vamos falar 1 hora, 2 horas. Os dois lados serem ouvidos. Vamos transmitir para o YouTube. Vamos deixar, vamos colocar isso para fora e eu quero que rebatam os meus argumentos que eu tenho em relação à biologia humana e toda a minha vivência no esporte, principalmente dentro das políticas antidoping desenhadas para as mulheres, que nós somos duramente patrulhadas 24 horas por dia e os trans não são. Então, a injustiça já começa aí. Então, no mundo, o mundo agora está seguindo um contramovimento que tem aqui em São Paulo, que eu acho que está todo mundo de olho aqui em São Paulo. Então, eu espero muito que esse projeto de lei passe, porque tem muita gente no mundo com esperanças de que alguém tome as rédeas e que coloque a bola no chão e que pesquisas continuem sendo feitas paralelamente. A gente não para esse assunto, mas que as mulheres não sejam tão prejudicadas. Que não haja injustiça, né? Que as mulheres estão sendo muito prejudicadas. Tem um vídeo que a gente vai assistir aqui, eu acho que foi você que nos apresentou aqui, que é muito interessante. É rapidinho, a gente assiste o vídeo e volta. Presta atenção nisso aqui que vocês vão ver. Vamos lá. A transgender high school athlete who is biologically a male took first place in both the 100 and 200 meter dash at Connecticut's Girls Track and Field State Championships. When I'm at the start of the race, when I'm lining up and getting into my blocks, everyone already knows the outcome. Those two athletes are going to come 1 and 2, and everyone knows it. No one thinks it's fair, because we all know that males are physically stronger than females and they compete at a higher level. Petitions are circulating in Plainville and Glastonbury after 2 trans girls swept the competition at the State Track and Field Championships. From third on, it's a little different. We're actually fighting for those spots. But in those meets, there's no way that one of us biological girls will be able to outrun those transgender athletes. It's going to get to the point where the biological females will be on the sidelines watching their own sports. The opportunity to win for the girls, but in sports that have physical contact could become a serious safety issue. It's very frustrating and heartbreaking when us girls are at the start of the race and we already know that these athletes are going to come out and win no matter how hard we try. Last year, there was another transgender that came out, and she competed as a male for 3 seasons and was mediocre as a male, and then ended up transitioning over to female and again blew everyone out of the competition. Something that has happened recently for Selena was being left out of the New England Championship. She was the first one out of the final,
and was the 8th one in the state. Since 2 first places were taken by boys who identify as girls, she could have been the 6th girl going, and instead she was a spectator on the stands at the New England Championship. They took away the spots of deserving girls, me being. No one thinks it's fair, but everyone is afraid of retaliation from the media, from kids around their school, from other athletes, coaches, school administrators. They don't want to drag attention to themselves, and they don't want to be seen as a target for potential bullying and threats. Watching them run was just heartbreaking. I mean, you almost don't even want to watch, but how can you not? You can clearly see these 2 biological guys just absolutely crushing it, and it almost brings who they want to be. We just have an issue when it comes to sports. Girl so far ahead of the rest of the girls, and they're going to reach out to and try to recruit those 2 top girls versus everyone else since they're so far behind in time. She doesn't go there to become second best. She wants to win. And when that is not even on the table any longer, what is the drive to do it? I think it's gotten to the point where some girls are starting to stray away from those events and are hoping to go to other events so then they actually have a fair chance of winning. It's frustrating when you know that you run your best, and no matter what, your best is never going to be enough. A pergunta é, você acha isso justo? Bom, espero que tenha ficado bem claro para todos aqui nesses minutos que passamos, tá? Ana Paula Henkel, muito obrigado, Ana Paula, pela sua presença aqui, esclarecedores, também aprendi muito contigo. E eu queria que hoje você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão ali assistindo a gente sobre tudo que está acontecendo, qual é a atitude que elas podem tomar também em relação a tudo isso. Bom, eu que agradeço o convite, vocês resolveram encampar a luta das mulheres e isso é acolhedor para a gente saber que no campo legislativo nós vamos ter esse apoio, o Estado precisa proteger as mulheres sim. Acho que a mensagem que eu deixo é que em qualquer debate que as pessoas entrem em relação a esse assunto, tente sempre colocar que a identidade social da pessoa, de toda pessoa, é importante, sim, para um convívio harmonioso na sociedade que vivemos hoje, mas que o pilar mais sólido do esporte é a biologia humana, e homens e mulheres são diferentes. E lembre-se sempre de uma coisa, justiça no esporte. É disso que se trata o PL 346/2019. O Em Discussão Convida fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Vale a pena.